Livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, você encontrou? Diz assim: veio ali um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, como os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, mas não é Deus dos vales, por isso entregarei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. Olhe para mim, eu quero te contar uma história. O livro de Reis narra a brilhante ou fascinante construção da história do povo de Israel. É lá que está narrada as histórias de Davi, de Salomão, de Roboão, Jeroboão e tantos outros reis que acertaram, que erraram, que foram eficientes, que foram negligentes. E no capítulo 20 nós temos o nome de um rei. Na verdade ele começa a aparecer no capítulo 17. É um rei idólatra, seu nome é Acabe. Ele está governando no território de Israel, para ser mais preciso, na cidade de Samaria. E nesse tempo Acabe se afastou de Deus. Casou-se com Jezabel, uma sacerdotisa de outros deuses, uma sacerdotisa de Astarote, e por conta disso ele misturou a sua adoração a Deus com adoração a ídolos. Nisso o coração de Deus foi ferido, porque ninguém pode servir a dois senhores. E ele está agora dividido entre Deus e Baal. E por conta dessa situação, ele se perde na sua fé, ele se perde na sua jornada, ele se perde. E o resultado de quem se perde é perder tudo que já se conquistou. A vida dele agora é uma vida de opressão. E por quê? Porque se tornando um exército fraco, se tornando uma nação fraca, desprovida do cuidado de Deus, um homem, por nome Ben-Hadad, governante da Síria, resolve invadir o território de Israel. E sua vitória foi certa. Por mais que o povo de Israel dissesse: Senhor, eles agora são escravos. Ben-Hadad invadiu, sitiou, deportou todas as pessoas, a tal ponto de Samaria ficar debaixo do jugo de Ben-Hadad. E Ben-Hadad, tendo um governo muito forte, só para você ter noção, 32 príncipes comiam debaixo de suas mãos, se alimentavam daquilo que ele mandava. Por ser ele um homem poderoso, se tornou também um homem soberbo, se tornou um homem arrogante. Isso porque o poder revela a natureza do coração das pessoas, e ele agora revela a sua arrogância. E num dos dias, cheio de arrogância, ele chama os príncipes para sentar à sua mesa, e ele começa a mostrar as suas grandezas, seus reinos, suas conquistas. E agora, cheio de soberba, ele começa a tomar vinho, começa a se embriagar, e na sua loucura ele mostra o que ele é capaz. Chamando os príncipes, disse: ouçam o que eu vou fazer. Chamou mensageiros e disse: vão até Acabe e digam essa mensagem a ele. Os mensageiros foram e trouxeram a seguinte mensagem: assim diz Ben-Hadad, tua casa, teus filhos, teu dinheiro, teus servos, tudo pertence a Ben-Hadad, tudo é meu. E quando os mensageiros disseram isso, o rei não podia dizer outra coisa a não ser: sim, meu senhor, minha prata, meu ouro, meus servos, minha casa, minhas esposas, tudo pertence a ti. Ele não é louco de contrariar um homem na sua força, poder e loucura. E agora, vivendo como servo, como escravo, ele se submete a isso. Mas Ben-Hadad vai um pouquinho mais adiante, e na sua arrogância ele agora diz: voltem lá e digam a ele que amanhã entraremos em sua casa e tomaremos o melhor do que ele tem. Não bastasse já ser dono de tudo, ele agora os mensageiros levam a mensagem dizendo: pegaremos o seu melhor, tomaremos isso para as nossas vidas. E a mensagem chegou. Chegaram aos ouvidos de Acabe dizendo: ele vem vindo aí e vai pegar o melhor que você tem. Quando ele ouviu isso, seu coração ficou estremecido. O que mais esse homem quer? Já não bastasse possuir tudo que eu tenho, vem entrar na minha casa e pegar o meu melhor. Seu coração ficou em pânico, chamou os anciãos, conselheiros e disse: o que fazer? Os anciãos disseram: tome uma atitude, porque as coisas só mudam quando você toma uma atitude. E ele toma uma atitude de ir para a batalha. É um povo pequeno comparado à grandeza de Ben-Hadad, mas a atitude de alguém promove a ação divina. E quando o homem Acabe se levanta para ir para a guerra,
de uma forma inexplicável, ele vence. Ele vence de tal maneira que o homem ficou temeroso. Ben-Hadad ficou preocupado e disse: o que houve? Somos fortes, estruturados e perdemos uma guerra como essa. É quando alguém disse para ele: não se preocupe, meu rei, eles venceram porque o Deus deles é forte nos montes, mas é fraco nos vales. O Deus deles é Deus dos montes, Deus das montanhas, Deus dos dias bons. Espere um tempo e leve-os para os vales, porque nos vales o Deus dele é fraco, nos vales o Deus a quem ele serve não é capaz, e é lá que você vai destruir todo o poder de Samaria, é lá que você vai se vingar. 1 ano se passou, e depois de 1 ano, quando tudo já estava quase que esquecido, lá vem Ben-Hadad com um exército de 100.000 soldados, montados a cavalos, e eles desceram para o vale, e afrontaram Israel outra vez, chamando-os para a guerra, disse: venham pelejar comigo no vale. O rei Acabe desce para o vale, e a expressão do capítulo 20 diz que ele desceu, tendo seu exército mais parecido com 2 rebanhos pequenos de cabrito. O que é 100.000 homens, frente a frente com um pequenino rebanho? A derrota de Acabe era mais do que certa. E quando eu olho para essa história que estou a lhes contar, eu só posso extrair delas algumas lições, e das quais eu quero que você grave no coração. Se você quer um tema para essa mensagem, um tema dela é dias de guerra. Dias de guerra por quê? Porque estamos vivendo um tempo que, mesmo sendo servos de Deus, estamos vendo tudo que temos debaixo do domínio de Satanás. Nesses dias estamos vendo pessoas que dizem Senhor, mas tudo que tem estão debaixo de um jugo opressor. Suas finanças nunca vão para frente. Você trabalha, e é como se estivesse juntando dentro de um saco furado. De sol a sol, você se afadiga nos seus serviços, mas as coisas não caminham. Não bastasse suas finanças estar debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo do maligno, você também vê sua casa, seus filhos sendo vergonha do seu coração, vê seu casamento ruindo e fluindo como água entre os dedos, da qual ninguém consegue reter, e você diz: Deus, eu te sirvo, mas mesmo assim estou vivendo dias dessa forma. Tudo isso é resultado do afastar-se de Deus, porque querendo ou não, é possível dizer Senhor e estar distante dele. É possível ter uma Bíblia e não conhecer o Deus dela. É possível estar numa igreja e não ser igreja. E como Acabe, que está debaixo da promessa de Abraão, ele vive como escravo. Muitos que estão a me ouvir agora estão debaixo da promessa de Deus, mas tem sua vida, seu casamento, seus filhos, suas finanças debaixo de uma opressão maligna. E se isso já não bastasse, o inferno vai mais adiante. Tendo tudo o que pertencia a Acabe, agora ele quer o melhor, e isso soa aos meus ouvidos como uma estratégia do inferno. Se não bastasse o diabo atrapalhar a sua vida financeira, atrapalhar o seu casamento, atrapalhar os seus filhos, os seus sonhos, ele ainda quer o que você tem de melhor. E a pergunta a se fazer é: o que eu tenho de melhor? O que você tem de melhor é aquilo que a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem ela ninguém consegue agradar a Deus. É aquilo que está escrito em Abacuque 2, o justo viverá por ela. Eu estou falando que aquilo que você tem de melhor não é a sua saúde. O que você tem de melhor não é a sua própria vida, porque mesmo assim você um dia perderá. O que você tem de melhor é a sua fé, porque quando um homem perde a sua fé, não lhe resta mais nada. E se não bastasse o inimigo já estar oprimindo muitos lares cristãos, ele quer roubar a sua fé, ele quer tragar isso. Só que a semelhança do texto, você é guerreiro, você é uma mulher de valor, e você vai para a guerra,
e você vence essa guerra. Você se levanta e se põe a orar, você se levanta e põe a jejuar-se, você se levanta e põe a fazer tanta coisa, e tem vitória. Todavia, o que você precisa atentar é o que se passa agora, que tendo vencido nos montes, o inferno mudou a estratégia, porque ele diz: nos montes o Deus dele está presente, mas nos vales eles estão sozinhos. Monte na Bíblia é lugar de estabilidade e conforto. Monte na Bíblia é lugar de segurança e abrigo, tal como vale é lugar de solidão, é lugar de dor, é lugar de vazio. Então o inferno diz: eles venceram porque estava tudo bem e sua fé estava intacta. Sua fé é ousada porque sua despensa estava cheia. Sua fé é valente porque seu corpo pulsa saúde. Mas eu vou levá-los para o vale, porque lá no vale eles estarão só. Lá no vale eu vou minar e roubar o que eles têm de melhor. E eu estou te contando toda essa história para fazer você entender que nós estamos vivendo dias de vales, dias em que você está sendo levado a momentos de dor, de aflição, para mostrar de fato o valor da sua fé. Por que você está a passar por tudo isso? Porque é no vale que se travam as mais intensas das guerras. É no vale do luto, é no vale da humilhação, é no vale das ansiedades, é no vale dos medos que se travam algumas guerras. E quando você está no vale, sabe o que o diabo diz? Deus foi contigo na montanha, mas ele te deixou sozinho no vale. E quando eles disseram isso, um profeta se levantou e disse: assim diz o Senhor, eu sou Deus dos montes, mas também sou Deus dos vales. Se você está cheio de saúde, Ele é Deus. Se você está doente, Ele também é Deus. Se você está cheio de finanças e tudo dando certo, Ele é Deus. Se você está vivendo daquilo que as pessoas te dão, Ele continua Deus. Os vales não mudam quem Deus é. Os vales servem para revelar o valor da sua fé. E é lá no vale que você precisa aprender a lutar. É lá no vale. Nós estamos vivendo anos de vale, de incerteza econômica, de incerteza de um vírus que colocou tudo de pernas para cima, e as pessoas estão apavoradas, lutando pelas suas próprias vidas, pelas suas economias, mas estão esquecendo de lutar pelo que tem de melhor. E o que você tem de melhor não se carrega no bolso, o que você tem de melhor se carrega na alma. Eu estou falando da sua fé. Então está na hora de você entender que é hora de lutar pela fé. Está na hora de você entender que estamos vivendo dias maus e dias piores estão por vir, pelo que eu conheço das Escrituras, dias mais difíceis. E se você está preocupado com coisas daqui, o diabo está preocupado em roubar a sua fé. E ele sabe fazer isso, suando aos seus ouvidos dizendo: cadê Deus que não te ouviu? Aonde está Deus que não respondeu a sua oração? Por que você está passando isso? Você não serve a Deus. Olha como está a situação da tua casa, olha como estão os teus filhos, olha como é que está a tua vida. Essa é a estratégia dele. Foi isso que ele fez com os jovens, com um moço chamado Jó. Tudo bem, de repente tudo mal. Perde filhos, perde saúde, perde dinheiro, perde amigos. E sua esposa, como uma louca, chega para ele e diz: homem, amaldiçoe Deus e morra. É como alguém estivesse dizendo: não te falta mais nada, então morra. Mas antes disso, pare de crer nesse Deus. Mas Jó se levanta mesmo no vale e diz: ainda que a minha carne seja consumida e minha pele seja destruída, os meus olhos verão a sua salvação, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aonde está a sua fé, moço?
Aonde está o valor da sua fé, mulher? Se sua fé se esconde atrás de circunstâncias, se a tua fé é fraca no dia da angústia, então você perdeu-se na caminhada. Já dizia Provérbios: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua fé é pequena. Uma fé se revela nos vales e não nas montanhas, porque é fácil adorar quando tudo dá certo, é fácil celebrar quando as coisas são motivos de aplauso. Quer ver você confiar é quando tudo é motivo de pedradas, de críticas, de coisas complicadas. E eu estou aqui para dizer para você: talvez você esteja no vale, mas o teu Deus é Deus dos montes e dos vales. Pastor, se Deus é Deus dos vales, por que eu estou passando tudo isso e não consigo ouvir a voz de Deus? Porque, irmãos, pior do que as aflições é o silêncio de Deus. Pior do que enfrentar a dor de uma doença, de um luto, da perca de um emprego, de uma angústia qualquer, é o silêncio do Pai. Isso maltrata. Eu sei bem o que é isso. Parece um entalo gasgado na garganta, onde você fica olhando dizendo: Senhor, onde tu estás que tu não diz pelo menos alguma coisa? Alguns de nós estamos aqui dizendo: Senhor, por que te calas? Sabe por que Deus às vezes se cala no vale? Porque a graça dele se manifesta nas nossas fraquezas. É assim, na fraqueza ele faz você forte, na luta ele te dá motivo para cantar. E por quê? Para mostrar para você que você é pequeno, mas ele é grande. Por isso ele disse para Paulo: minha graça, no dia de maior angústia, é o dia em que Deus mais quer se revelar a você. No dia de maiores vales, é o dia em que Deus mais quer se revelar. É por isso que o salmista escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Pastor, tudo bem, eu vou guardar essa palavra. Deus está comigo nos vales. Mas não adianta estar aqui hoje, ouvir essa mensagem, acreditar e pronto. É preciso que você tenha uma atitude. E esses homens tiveram uma atitude. Eles estão 7 dias frente a frente, Ben-Hadad com 100.000 homens e Acabe com 2 rebanhos pequenininhos de gente. E eles estão durante 7 dias, até que alguém tomou atitude. Quem tomou? Acabe. E eles foram para a guerra, porque se você ouviu a mensagem que está sendo pregada hoje e não toma nenhuma atitude, as coisas continuam do jeito que estão. Se você ouve essa mensagem, volta para casa dizendo: oh, que mensagem boa, mas não muda nada nas suas ações, nada muda na sua história. E Acabe tomou uma atitude, ele vai para a guerra, ele encara, ele vai para cima, mesmo no vale, mesmo na situação. E sabe o que acontece? Ouça-me. Espantosamente, os homens de Acabe, de Ben-Hadad, começaram a morrer. E dos 100.000 homens, 20.000 deles morreram debaixo de um muro que caiu. Um muro que cai sobre esses homens remete para mim a ideia de intervenção divina. 20.000 morreram sem uma espada, sem uma lança, apenas por um muro que caiu. Isso é intervenção divina. Ou seja, todas as vezes que você tomar uma atitude, todas as vezes que você tiver uma ação, Deus terá uma reação. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso Deus é Deus de movimento, mas Ele espera uma ação sua. Haja e eu serei contigo. Ser forte, tem bom ânimo e eu serei contigo. É assim que está escrito. E ele vai para a guerra. E quando ele vai para a guerra, como se Deus estivesse dizendo: você se levantou, deixa o resto comigo. E Deus começou a entrar na peleja, Deus começou a agir, e os homens começaram a morrer, de tal modo que o rei Ben-Hadad saiu correndo, se escondendo, de câmara em câmara, de quarto em quarto, de quintal em quintal, pulando, até chegar na sua casa, tirar a sua roupa de rei, tirar a sua coroa da soberba, se vestir de pano de saco e cinza, e voltar todo humildezinho, com a mão estendida, dizendo: meu rei Acabe, me perdoe, agora eu sou teu servo. Que cenário é esse, meu irmão? Há dias atrás ele estava dizendo: tudo que tu tem é meu, e vou pegar o melhor do que é teu. E agora ele está humilhado, dizendo: meu Senhor, Deus humilhará aquele que se levantou para ver a tua vergonha. Deus abaterá os teus inimigos que se levantaram para ver a tua desgraça. E isso só acontece quando você aprender a lutar no vale.
Ele abate os nossos inimigos. E eu não estou falando de gente, eu estou falando do inimigo de nossas almas. Deus faz envergonhado aquele que quer ver a tua queda, aquele que quer ver a tua desgraça, aquele que zombou e disse: olha aí, é filho de Abraão, mas está no meu controle. O inferno está batendo palma e sorrindo de sua cara todas as vezes que você vive uma vida desse jeito, mesquinha e capenga por causa dos seus pecados. Mas na hora em que você se levantar e aprender a lutar no vale, e sabe como se luta no vale? Vou dizer uma palavra da minha sogra: se luta de joelho e de bucho seco. Sabe o que é bucho seco para ela? É joelho no chão, oração e jejum. Sabe como é que luta no vale? Não é com a força da palavra, é com a força da oração, da humilhação diante de Deus, porque quem se humilha diante de Deus não será humilhado diante das batalhas. Quem se humilha diante do Senhor será honrado nas suas guerras. E no vale, Deus interviu, o povo voltou para casa, sabendo que o Senhor é Deus dos montes e dos vales. Dos montes e dos vales. Eu disse: dos montes e dos vales. Eu vou repetir de novo: dos montes e dos vales. Você pode dizer comigo: dos montes e dos vales. Você pode encher o peito. Não pode melhorar. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Que se levante os soldados da última hora, que se levante os soldados desse tempo, que se levante as mulheres honradas, que lutarão, nem que seja derramando sangue, mas não entregar-se-ão aos seus inimigos. Que se levante um exército que pelejará pela sua fé. Aleluia! Aonde está esse exército, ó Deus? Aonde está esse exército, ó Deus? Ah, que essa noite você se mostrasse um soldado de valor. Dos montes e dos vales é o Senhor. Nas montanhas ou nos vales, Tu és o Senhor. Quando tudo der certo e quando tudo der errado, Tu és o Senhor. Quando aplaudido ou quando criticado, Tu és o Senhor. Quando são saúde ou não, Tu és o Senhor. Na fartura ou na escassez, Tu és o Senhor. Em dias de sol ou dias de chuva, Tu és o Senhor. Nas lutas, nas pelejas, nas vitórias ou nas derrotas, Tu continuas sendo o Senhor.